Voltei! Então vamos continuar aqui, a gente fala sobre vasos comunicantes, tá bom? Que ainda continua sendo o fator que a gente está estudando aí como pressão, tá bom? Aqui a gente vai avaliar, por exemplo, um vaso comunicante contendo dois líquidos immiscíveis. O que é uma coisa immiscível? Que não se mistura, tá bom? Possuem densidades aqui diferentes. Estou colocando esse daqui para o nosso abóbora aqui como líquido 1, tá bom? Fluido 1. E o fluido 2 como nosso azulzinho. Repara que se eu tenho dois pontos aqui que estão, por exemplo, desse lado aqui está permanecendo, tem uma interface, né, de separação entre os dois fluidos, e do lado de cá eu tenho apenas o fluido que está em azul, que eu chamei de 2. O que a gente pode observar? Que pontos que estão na mesma linha, eles possuem a mesma pressão. E aí essas duas... Gente, como é que é o nome disso? Esqueci, olha só. Essa parte aqui do tubo, a parte de cima, a boca do tubo, tá aberta. E aí, como tá aberta, a gente vai ter a pressão aqui, que é a pressão do ar, lembra? A pressão atmosférica. Alguns livros chamam isso aí de P0 também, tá? Não tem problema nenhum. Mas como a pressão no ponto A vai ser igualzinha à pressão no ponto B, eu vou estabelecer a relação do vaso comunicante. Isso aqui também, às vezes, é chamado de tubo em U, tá bom? Pode aparecer assim também. Bom, então a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. E aí, o que é a pressão? Pressão a gente viu lá no teorema de Steven, que é P0 mais dGH. Isso aqui apenas para o fluido, ou melhor, apenas para a porção A, que eu estou pensando do lado esquerdo. E aí, quando a gente vai pensar isso aqui do lado direito, vai ser P0 mais dGH, só que agora em relação a esse ponto B que está aqui, tá bom? Bom, P0 e P0 eu vou poder cancelar, porque tem dos dois lados. Então, eu posso cancelar aqui os dois. Aqui eu tenho gravidade e gravidade, posso cancelar também. E aí sobrou o quê? Densidade do A vezes a altura do ponto A vai ser igual a densidade do B vezes a altura do ponto B. Leti, quando que eu vou usar isso daqui? Quando ele fala assim, olha, tem-se dois fluidos immiscíveis com densidade A e densidade B. A altura, né, do líquido 1 ou do líquido 2 vale tanto. Aí você quer calcular, por exemplo, qual é a densidade de um desses líquidos ou qual é a altura que tem um desses líquidos. Aqui, como eu estou colocando 2 e 2 e 1 e 1, é até ideal que a gente chama aqui de D1H1 e aqui D2H2, tá? Eu usei como ponto, mas como eu chamei de 1 e 2, é melhor que a gente utilize a nomenclatura que está lá, tá bom? Uma coisa importante é que densidade e altura são grandezas inversamente proporcionais. Então, aquele fluido que você visualizar uma maior altura é porque ele tem menor densidade. Então, se a nossa figura estiver em escala, eu reparo que o fluido 1 ele tem maior coluna em relação ao fluido 2. Ou seja, esse líquido aqui, 1, ele tem densidade menor porque ele tem uma altura maior naquela coluna de líquido. Então, ó, onde tem maior densidade, você vai ter menor altura. Isso aqui é importante, por exemplo, já caiu numa prova da IAR, que ele pedia para você fazer um cálculo de uma altura ou de uma densidade, e aí ele não falava, na verdade, quem eram os fluidos. Aí você tinha que pensar, ué, tem óleo e água, mas essa coluna aqui é maior. Não, eu sei que a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, onde tinha mais coluna, aquele fluido ali era óleo, tá bom? Então, maior coluna, menor densidade, tá bom? Bom, continuando aqui, a parte final, né, da parte aí do nossa hidrostática, a gente vai falar agora sobre o princípio de Arquimedes, que tem a ver com corpos que estão mergulhados no fluido sofrerem uma ação de uma força vertical, de baixo para cima, que a gente dá o nome isso aí de empuxo. Não é impulso. É empuxo. O empuxo é uma força de baixo para cima, que vai fazer com que os corpos aparentem ser mais leves. Sabe quando você pega um objeto fora d'água, e aí você pega algum objeto dentro d'água e parece que ele está mais leve? Não é que ele está mais leve, ele aparenta estar mais leve. Como é que a gente vai fazer para poder determinar esse empuxo? A gente vai usar uma equação que é o devagar, tá? Na água é devagar, na água é devagar. Aí é mais ou menos assim. Esse empuxo, ele é dado por densidade, volume e gravidade. Essa densidade aqui não é uma densidade qualquer, tá bom? É uma densidade do fluido. Se aqui for água, a densidade da água. Se aqui for mercúrio, a densidade do mercúrio. Esse V não é um V qualquer, é um volume deslocado. O que é um volume deslocado? É aquele volume que está submerso, que está abaixo, tá? É aquele volume que está mergulhado naquele fluido. Nesse caso aqui eu coloquei somente uma parcela que está mergulhada. Então esse volume aqui vai ser esse volume aqui do azul.
Mas se a gente tivesse uma bolinha completamente submersa, eu teria o volume deslocado como o próprio volume que aquela esfera tem. Esse G aqui é a aceleração da gravidade local, então você repara que o empuxo vai depender de densidade, volume e gravidade. Como é que eu vou fazer para poder marcar essas forças no objeto? Eu tenho aqui o empuxo, que é uma força vertical para cima, e tenho também o valor do peso, que é vertical para baixo. Repara que se esse objeto estiver flutuando, eu posso afirmar que se ele flutua, que o valor do empuxo é igual ao valor do peso. Isso aqui também já caiu numa prova da IAR. Você não pode botar que o módulo do... não pode colocar que o vetor empuxo é igual ao vetor peso. Na verdade, o módulo do empuxo é o módulo do vetor peso. São idênticos por conta de ele não estar nem descendo nem subindo, tá bom? Bom, eu espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo. A gente continua na próxima aula com uma questãozinha ali de hidrostática. E ouse transformar o mundo através da educação. Um beijo.